as vítimas da bomba atômica de Hiroshima. Nós acompanhamos aí a chegada do presidente Lula no Memorial da Paz de Hiroshima, que também é chamado Cúpula de Genbaku, para o início dessa cerimônia em que ele vai depositar flores em homenagem aos mortos pela bomba atômica de Hiroshima. Essa bomba que caiu sobre a cidade de Hiroshima, no Japão, em 6 de agosto de 1945, durante a Segunda Guerra Mundial. Esse Memorial da Paz, esse parque onde o presidente Lula está e vai participar dessa cerimônia, é um parque, então, que foi construído no entorno da cúpula de Genbaku, que é a estrutura que ficou a única estrutura mais próxima ao epicentro da bomba que resistiu. Então, ali foi criado um Memorial da Paz. O presidente Lula vai, então, estar chegando aí, acompanhado de outros membros que estão participando, né? Outras autoridades internacionais que estão participando da cúpula do G7 no Japão ao longo de todo esse fim de semana, e vai se direcionando, então, para o início da cerimônia em que eles vão fazer essa deposição de flores em homenagem aos mortos pela bomba de Hiroshima. Como podemos ver ali, ó, ao fundo na imagem, então, vemos essa cúpula de Genbaku, que é a estrutura, né, que mais próxima ao epicentro da bomba, que conseguiu resistir quando a bomba de Hiroshima, a bomba atômica de Hiroshima, foi jogada. Nesse mesmo local, o Parque Memorial da Paz, aí em Hiroshima, também abriga o Monte Memorial da Bomba Atômica, com as cinzas de 70 mil vítimas não identificadas, e a Chama da Paz, que é um monumento, uma chama que vai permanecer acesa até que não exista mais ameaça nuclear no planeta. Presidente Lula, que ao longo deste fim de semana está participando então da cúpula do G7, que são os 7 países as economias mais ricas do mundo. O Brasil participa como país convidado, foi convidado pelo primeiro-ministro do Japão em abril para compor a cúpula. Há outras instituições convidadas também. Presidente Lula ao lado, então, de todos os chefes de delegação e seus respectivos cônjuges. Eles fizeram, então, essa visita aí ao Memorial da Paz e se direcionam para o início da cerimônia. Como podemos ver, então, só os líderes vão participar dessa cerimônia. Os cônjuges participaram antes do reconhecimento, né, do Parque Memorial da Paz. Lembrando que essa cúpula do Japão, então, reúne os G7, né, as economias mais industrializadas do mundo, são elas Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido. Além do Brasil, foram convidados também para a reunião os chefes de Estado da Austrália, Camores, Ilhas Cook, Índia, Indonésia, República da Coreia e Vietnã. Durante a cúpula do G7 em Hiroshima, no Japão, estão sendo abordados temas como segurança alimentar, problemas causados pela inflação e o alto endividamento das nações em desenvolvimento e ações de combate a mudanças climáticas, fortalecimento do Sistema Mundial de Saúde e também a guerra na Ucrânia. Nesse momento, então, se inicia a cerimônia de deposição de flores, né? A cerimônia de aposição floral, em homenagem a essas 70 mil vítimas não identificadas e as demais vítimas da bomba de Hiroshima, bomba nuclear de Hiroshima, que caiu sobre a cidade no fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945.
Lembrando, então, que eles estão no Parque Memorial da Paz. E esse parque contém outros monumentos erguidos posteriormente, entre eles o cenotáfio, que é este monumento aí que eles depositaram as flores em homenagem às vítimas do bombardeio. Eles posam agora, os chefes de Estado, para a foto oficial da cúpula. Ali no cenotáfio, nesse monumento, atrás deles, há uma inscrição que diz: descansai em paz, pois o erro jamais se repetirá. Feita então a foto oficial com os chefes de Estado, eles se dirigem mais uma vez ali então para o cenotáfio. Lembrando que a cúpula do G7, além desses chefes de Estado, também teve a participação de representantes das Nações Unidas, do Fundo Monetário Internacional, com a presidente do Fundo Monetário Internacional, inclusive, se reuniu com o presidente Lula hoje. Participam também representantes do Banco Mundial, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, Agência Internacional de Energia, Organização Mundial de Saúde, Organização Mundial do Comércio e também representantes da União Europeia. O presidente Lula, além de participar das atividades aí da cúpula do G7, também teve uma série de reuniões bilaterais já ao longo desse sábado e também terá outras ainda ao longo desse domingo, que já se inicia no Japão, começa daqui a pouco ainda aqui no Brasil, mas no Japão já é manhã de domingo nesse momento. Aqui em Brasília, nesse momento, 21 horas e 34 minutos. No Japão, então, 9 horas da manhã, 9h34 da manhã no Japão. O G7, esse grupo das 7 economias mais industrializadas do mundo, foi formado na década de 70 pelas então 7 maiores economias do planeta para discutir e coordenar estratégias em comum sobre assuntos de interesse global. A cúpula acontece anualmente, o Brasil já foi convidado em outras oportunidades, especialmente no período entre 2003 e 2009, e voltou então a ser convidado esse ano diretamente pelo primeiro-ministro do Japão, primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida. A conversa entre ele e o presidente Lula ocorreu em abril. Como eu disse anteriormente, uma série de reuniões bilaterais também estão acontecendo entre o presidente Lula e outros chefes de Estado e representantes também de instituições internacionais. Hoje o presidente se encontrou com Kristalina Georgieva, que é a diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional, para tratar dos impactos da pandemia de Covid-19 sobre os países mais pobres do mundo. E os dois concordaram, então, durante a reunião, que os sistemas financeiros dos países afetados precisam de um fundo que os ajude em seu processo de recuperação. O presidente Lula também se encontrou hoje, mais cedo, com o presidente da França, Emmanuel Macron. Discutiram cooperações em defesa, ampliação de trocas na área de cultura e também o conflito na Ucrânia, entre Ucrânia e Rússia. Bem, você acompanhou então com a gente a participação do presidente Lula na cerimônia de aposição floral no monumento às vítimas da bomba atômica de Hiroshima. O presidente, como eu disse, está no Japão para participar da cúpula do G7, grupo que reúne as 7 das 8 maiores economias mundiais: Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido.
Ainda no domingo, noite de sábado aqui no Brasil, o presidente Lula tem encontro reservado com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, e participa de mais uma sessão de trabalho na cúpula para discutir rumos para um mundo pacífico, estável e próspero. Nós voltamos a qualquer momento com mais informações. Continue com a gente.